Olá a todos. Meu nome é Clóvis Colares, eu sou médico de família e a gente vai falar hoje sobre insuficiência cardíaca crônica, um tema de suma importância para a atenção primária, porque é justamente nesse nível de atenção que a gente vai conseguir instituir medidas de prevenção para que o paciente não adquira a doença ou realizar pelo menos o diagnóstico precoce e assim iniciar também um tratamento com medicamentos que mude, né, o curso da doença. E assim você vai conseguir diminuir a instalação de incapacidades no seu paciente, você vai conseguir diminuir morbidade e mortalidade desse paciente. Então, o objetivo geral dessa aula, desse módulo, vai ser capacitar o médico de família e comunidade em formação a realizar o manejo clínico da insuficiência cardíaca crônica, dentro do contexto da atenção primária à saúde. Os objetivos específicos é justamente orientar ele quando deve suspeitar da doença e realizar um exame físico focado na doença para então fazer o diagnóstico, né? E aí começar o tratamento. A parte do tratamento a gente vai deixar para falar em outro momento, em outra aula. Então a gente vai falar agora mais sobre como realizar o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na sua última diretriz, 2018, a insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue de forma a atender às necessidades metabólicas tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento. Tal síndrome pode ser causada por alterações ou da estrutura ou alterações funcionais do coração e caracteriza por sinais e sintomas típicos que resultam em redução do débito cardíaco e ou das elevadas pressões de enchimento. Já a Sociedade Europeia de Cardiologia, no último guideline de 2021, ele disse que a insuficiência cardíaca não é um diagnóstico patológico único, mas é uma síndrome clínica que consiste em alguns sintomas cardinais, que vai ser referido durante a anamnese, como falta de ar, edema de tornozelo e fadiga, e que podem ser acompanhados por sinais. Esses sinais serão percebidos através do exame físico do paciente, como você vai perceber o quê? Uma pressão venosa jugular elevada, estertores pulmonares, edemas periféricos. Tá? Então, a nossa principal função dentro da atenção primária à saúde é justamente fazer a prevenção, tá? Então, a primeira mensagem que eu quero colocar aqui nessa aula, não deixe o seu paciente ter insuficiência cardíaca. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou prevenir? É justamente tratando a hipertensão, tratando o diabetes, tratando a dislipidemia, o tabagismo, o etilismo, tratando os fatores de risco. Então, evite aquela inércia terapêutica, né? Se a pressão do seu paciente está alta, né, está descontrolada, ajuste o seu tratamento. Se o paciente está com diabetes, com o nível glicêmico fora da meta, ajuste o tratamento, trate o colesterol alto do seu paciente. Dessa forma, você vai conseguir prevenir a insuficiência cardíaca. Ou seja, a insuficiência cardíaca é o estágio final de um longo período, né, que aquele paciente ficou exposto a alguns fatores de risco e que a gente, como médico de família, teve uma grande oportunidade de intervir. Então, a gente tem que intervir nesse momento para que o paciente não desenvolva essa doença. E quando então eu vou pensar que o meu paciente já está com a insuficiência cardíaca? Então, eu vou suspeitar naqueles pacientes que têm fatores de risco para desenvolver a doença, ou seja, é o meu hipertenso, o meu diabético, aquele paciente que fuma, aquele paciente que já tem uma doença cardiovascular já instalada, que já teve um infarto, uma doença arteriocoronariana, já tem doença renal crônica que faz abuso de álcool. Então, quando esse paciente com esses fatores de risco chega no meu consultório com algumas queixas, como fadiga, cansaço, né, dispneia, falta de ar, já me acende aqui um alerta para que esse paciente não tenha uma insuficiência cardíaca. E aí, durante a anamnese, a gente vai perguntar algumas outras queixas mais específicas. Será que você tem dispneia paróxica noturna, ortopneia, tosse noturna, incha os tornozelos, né? E aí, se positivo, se você manter a sua suspeita clínica, você então vai fazer agora o exame físico focado desse paciente
para tentar perceber alguns sinais clínicos, como edema de membros inferiores, a presença de uma turgência jugular. Se não tiver turgência jugular, o refluxo hepatojugular, né, as crepitações pulmonares, né, que pode ser percebido durante a ausculta respiratória, e a presença de uma terceira bolha na ausculta cardíaca. Então, o paciente com fator de risco, queixas clínicas, eu vou, durante o meu exame físico, procurar esses sinais que eu citei para vocês. Agora sim, um dos principais sintomas da insuficiência cardíaca é justamente o quê? A falta de ar, a dispneia. Só que ele é um sintoma comum a várias outras doenças. Então, como é que eu vou saber se essa dispneia de fato é decorrente de uma insuficiência cardíaca? Então, é uma dispneia que tem algumas características, né, específicas. Então, na insuficiência cardíaca, é uma dispneia progressiva. Era uma dispneia que ele já tinha a grandes esforços e, com o passar do tempo, o esforço necessário para desencadear a falta de ar, ele vai diminuindo. Então, ele antes conseguia caminhar 1 quilômetro, agora ele consegue caminhar 500 metros, agora 200, 300 metros. Então, ele vem progredindo. O grande problema é no paciente sedentário, aquele paciente que não faz esforço físico. Então, você não vai conseguir perceber nesse paciente a presença da dispneia de forma precoce, né? Quando ela se mostra, ela vai se mostrar já num estágio mais avançado, né? Uma dispneia aos pequenos esforços. Então, a dispneia que geralmente é desencadeado ao esforço físico também. Ela é uma dispneia persistente ao longo do dia, então ele não tem momentos de pior ou de melhora da dispneia. Ele tem um padrão dele. Então, de manhã, de tarde, de noite, ele segue mais ou menos o mesmo padrão de dispneia. Ele não tem variação importante durante o decorrer do dia. Outra característica também é a presença de ortopneia. Então, é aquele paciente que, quando deita, piora da sensação da falta de ar. Então, assim, tomar muito cuidado na hora de investigar a ortopneia, para a gente não perguntar diretamente assim, piora quando você se deita, essa falta de ar. É uma pergunta muito direta que você pode induzir o paciente a uma resposta e aí dar um diagnóstico errado. Então, sempre perguntar assim, essa sua falta de ar, além do esforço, tem alguma outra coisa que o senhor faz que percebe que ela piora? Então, faz uma pergunta aberta e deixa ele responder para saber, quando eu deito, eu tenho a sensação que ela é pior. Então, é uma informação muito mais valiosa do que você fazer essa pergunta direta ao paciente. Então, a presença de ortopneia já é algo que chama mais atenção, né? Que é um sinal clínico que ele é mais específico mesmo para a insuficiência cardíaca. Então, aquele paciente que deita, sente falta de ar. Por conta disso, às vezes ele toma até algumas posturas importantes na hora que ele vai querer dormir. Então, o paciente às vezes que usa 2, 3 travesseiros para dormir. Tem alguns até que chegam a preferir dormir no sofá, na poltrona, um pouco sentado porque fica com o tórax mais inclinado, mais elevado, e isso melhora a respiração dele. Então, a percepção, né, dessas características também fala a favor que essa dispneia seja da insuficiência cardíaca, porque ele tem uma ortopneia. A dispneia paroxística noturna também é bem interessante que a gente tente pesquisar na nossa anamnese. E é aquele paciente que acorda no meio da noite com sensação de falta de ar importante, ele precisa sentar, né, ou levantar, ficar em pé, e ele demora vários minutos, ele vai demorar 15 minutos ali para melhorar da sensação de falta de ar. E aí melhora. E aí ele depois volta a tentar a dormir novamente. Então, essa é a característica da dispneia paroxística noturna. Não é aquela que ele acorda engasgado e logo depois melhora. Não, ele tem que sentar, tem que levantar, e essa falta de ar vai melhorando aos pouquinhos. O inchaço é outra característica também bem importante. Geralmente o inchaço ele começa nos membros inferiores, é um edema mole, então quando você aperta, ele vai fazer um cacifo, um godê, e é um edema que pela manhã ele é menos intenso e durante o dia, no final da tarde, ele vai ficando mais intenso. Primeiro ele começa com edema de membros inferiores, mas ele pode piorar e começar a ter ascite, começar a ter anasarca, edema, derrame pleural, né? Então ele pode piorar bastante desse inchaço. E o cansaço, tomar muito cuidado para a gente não confundir com cansaço com falta de ar, que são duas coisas diferentes. Então, o cansaço é aquela sensação de fadiga,
é um cansaço muscular, mas é um cansaço que não está relacionado necessariamente com falta de ar. São dois sintomas diferentes. Então, durante a anamnese, não confundir a dispneia com o cansaço. Então, existem vários sinais e sintomas, e tem os sintomas mais típicos da insuficiência cardíaca, que é aquele que a gente vai tentar sempre perguntar se eu estou suspeitando disso no meu paciente, né? Então, é um paciente que tem falta de ar, né? Tem dispneia. É um paciente que tem ortopneia, tem dispneia paroxística noturno, sensação de fadiga, de cansaço, tem intolerância aos exercícios. Então, são os sintomas mais típicos de insuficiência cardíaca. Tem outros sintomas também que são comuns, mas várias doenças costumam dar esses sintomas, como tosse noturna, ganho de peso, dor abdominal. Devido ao edema no intestino, ele vai ter perda de apetite. Em algum momento ele pode chegar a ter perda de peso, vai se consumindo. A noctúria, a oligúria também são alguns sintomas. Mas, como eu disse, podem estar presentes, mas várias doenças cursam com esses sintomas também. E já em relação aos sinais, aquilo que você vai perceber no exame físico, tem alguns sinais que são mais específicos também, mais sensíveis, mais específicos para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, como a pressão venosa jugular, né, elevada, um refluxo hepatojugular, uma terceira bulha cardíaca, o impulso apical, o ictus, né, desviado para a esquerda. Alguns outros sinais também são muito comuns, a gente vai perceber, a gente vai pesquisar, mas várias doenças não. Não é específico, não é tão específico da insuficiência cardíaca. Por exemplo, crepitações pulmonares, taquicardia, hepatomegalia, ascite, extremidades frias e edema periférico. São alguns dos sinais que você pode tentar pesquisar no exame físico. Então, quando a gente vai fazer o exame físico do paciente, a gente pode sim tentar perceber o edema, avaliar esse edema, mas existem sintomas que são mais específicos. E a gente vai justamente atrás desses mais específicos para você fortalecer a sua hipótese diagnóstica. E o primeiro deles é o ictus, né? O ictus desviado para a esquerda. Então, o paciente deitado, você vai colocar a mão sobre o precórdio e tentar perceber naquele lugar onde o coração, né, faz um batimento na caixa torácica. O normal é que esse batimento ele aconteça ali do quinto espaço intercostal, mais ou menos na linha hemiclavicular. Quando ele vai estar desviado para a esquerda, ou um pouco mais abaixo disso, é um sinal indireto de cardiomegalia, né, e de disfunção principalmente do ventrículo esquerdo. Outro também é a terceira bulha cardíaca, né? Você vai colocar a campanula no ictus do paciente, com o decúbito lateral esquerdo, logo após a segunda bulha, tá? Então, depois eu vou passar para vocês como seria essa ausculta, eu não vou conseguir mostrar a ausculta para vocês aqui, mas existe uma ausculta típica para vocês tentar perceber isso durante o exame físico. Ele tem uma baixa sensibilidade, ou seja, é difícil encontrar, o paciente tem que estar mais descompensado, mas quando presente ele tem uma alta especificidade de diagnóstico de insuficiência cardíaca. Outra é a turgência jugular, né? Você vai colocar o paciente então em decúbito dorsal, tá? Em aos 45 graus. Aí você vai medir a altura da coluna de sangue da jugular interna em relação ao ângulo external. Tá? E aí você vai fazer essa medida, se for acima de 4, 5 milímetros, né, centímetros, aí você tem um sinal de turgência jugular, que ele remete ao comprometimento do retorno venoso. Quando essa turgência jugular não está presente, a gente pode tentar sensibilizar esse exame e fazer uma manobra de refluxo hepatojugular, né? Então, ele pode ser típico quando sinais típicos de congestão da insuficiência cardíaca não estão evidentes. A ideia dessa manobra é justamente mobilizar uma grande quantidade de sangue do abdômen para o átrio direito, aumentando assim o retorno venoso. Então, aqui, exemplificando a manobra, você faz a compressão abaixo do rebozo costal direito, com o paciente deitado a 45 graus. Você mantém essa pressão durante um tempo, em média de 1 minuto, e você começa a aumentar o retorno venoso. E aí você começa a perceber um aumento da turgência jugular. Tá? E se isso estiver presente, é um sinal de insuficiência cardíaca também, específico de insuficiência cardíaca. Então, relembrando, estou com o paciente com suspeita de insuficiência cardíaca, eu tenho que palpar o ictus desse paciente,
ir atrás de turgência jugular. Se não tiver presente, tentar fazer a manobra do refluxo hepatojugular e também na ausculta cardíaca tentar perceber a terceira bulha. Claro que os outros sintomas, o edema periférico, crepitus pulmonares, eles podem estar presentes e vai te ajudar, mas são sintomas que várias outras doenças costumam também trazer esses sinais de alteração no exame físico. E aí, eu consigo, então, fechar esse diagnóstico clinicamente através dos critérios de Framingham, né? Então, existem os critérios maiores, que são edema pulmonar agudo, cardiomegalia, refluxo hepatojugular, distensão venosa jugular, dispneia paroxística noturna ou ortopneia, crepitantes pulmonares, terceira bulha cardíaca, e os critérios menores, edema de tornozelos, dispneia aos esforços, hepatomegalia, tosse noturna, né, taquicardia. Tendo a presença de dois critérios maiores, você já fecha o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca, né? Tendo um maior e dois critérios menores, aí você também pode fechar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, a gente também vai classificar essa insuficiência cardíaca de acordo com o desenvolvimento da doença. Então, você vai dar o estágio A, aquele paciente que é assintomático, ele não tem também nenhuma alteração estrutural ou da função do coração. Só que é um paciente que apresenta fatores de risco, ou seja, é aquele paciente hipertenso, diabético, que aí você ainda não suspeita, não tem nenhum indício de insuficiência cardíaca, mas ele tem risco de desenvolver. E aí é nesse paciente que a gente vai tratar a hipertensão, tratar bem o diabetes para que ele não desenvolva a insuficiência cardíaca. Esse é o estágio A. O estágio B é aquele paciente assintomático, mas que ele tem já alterações, né, que remetem a uma lesão no coração. Então, ele vai ter uma hipertrofia ventricular, uma dilatação, ou hipocontratilidade do ventrículo, né? Às vezes até já uma diminuição da fração de ejeção do coração, uma valvulopatia, já teve um infarto agudo do miocárdio, mas ainda não tem os sintomas de insuficiência cardíaca. Já o estágio C é aquele paciente que, além das alterações do estágio B, alterações funcionais ou alterações estruturais do coração, ele já tem sintoma ou ele já teve sintoma, e aí está compensado porque ele está tratando. Esse é o estágio C. E o estágio D é aquele paciente já muito sintomático, que ele fica sempre descompensado, requer internações frequentes, ele já tem alterações estruturais importantes do coração, e geralmente são pacientes assim, que precisam de oxigênio ou que estão nas filas de espera até para transplante cardíaco. E temos a classificação funcional também. Então, a classe 1 é aquele paciente que no momento está sem sintoma, ele está bem compensado. Na classe 2, aquele paciente que tem sintomas leves, ou seja, são aqueles atividades habituais, assim, que cursam com limitação muito pequena, né? Ele consegue realizar as atividades habituais do dia a dia com poucos sintomas. Já o estágio 3, as atividades físicas menores, né, intensas, menos intensas que as habituais, causam sintomas. Então, vai ter algumas alterações, uma limitação importante, porém confortável no repouso. São sintomas moderados. E o 4 é aquele paciente que tem capacidade para realizar qualquer atividade sem apresentar desconforto, né? Ou ele apresenta sintomas ao repouso. Lembrando que, se você na sua anamnese percebe que o paciente tem dispneia paroxística noturna, tem ortopneia, isso já é sintoma de repouso. Então, ele já é classificado automaticamente como estágio 4. Então, são várias as causas de insuficiência cardíaca, as causas isquêmicas, hipertensivas, doença de Chagas, problemas nas válvulas, cardiomiopatias, problemas congênitos, né, cardiotoxicidade, o álcool, o abuso do álcool, algumas doenças também extras cardíacas podem cursar com insuficiência cardíaca, miocardite, né, periparto, então são várias as causas de insuficiência cardíaca. E um estudo aqui do brasileiro mostrou que a principal causa de insuficiência cardíaca é justamente a isquêmica, né? Seguido pela doença hipertensiva, né? E em terceiro lugar, miocardiopatia dilatada. Então, esses são os principais, são as principais causas, né? Problemas que levam a
insuficiência cardíaca. Então, a miocardiopatia isquêmica é ocasionada principalmente pelo diabetes controlado, pelo tabagismo associado à pressão alta. A miocardiopatia hipertensiva, né? O nome já diz, uma hipertensão descontrolada, né? Então, a gente tentando realmente controlar esse fator de risco, né? É de suma importância para o paciente não desenvolver a doença. E é muito importante que a gente consiga tentar determinar qual é a etiologia, né? Por que aquele paciente desenvolveu a doença cardíaca? Foi uma isquemia? Foi uma doença valvar? Foi uma doença de Chagas? Porque isso vai me ajudar a determinar o tratamento que eu preciso realizar. Então, pode ser que, dependendo do diagnóstico que levou, o tratamento mude, precise de algumas intervenções, né, específicas para esse paciente. Então, para isso, eu vou começar a lançar, então, mão dos exames complementares. O primeiro dele é o eletrocardiograma. Geralmente, o paciente com insuficiência cardíaca, ele vai ter um eletro alterado, né? Assim, se ele estiver normal, eletro normal, provavelmente o paciente não vai ter insuficiência cardíaca. 90% vai estar alterado. E essas alterações, justamente, são alterações cardíacas estruturais, né? Vai ter um sinal de hipertrofia ventricular esquerda, fibrilação atrial, onda Q, ou um complexo QRS alargado. E o raio-x também de tórax é um outro exame também bastante utilizado. E você vai perceber alterações que podem sugerir a insuficiência cardíaca e também pode perceber alguma comorbidade junto com a insuficiência cardíaca ou até dar um outro diagnóstico, né, como o DPLC, alguma coisa desse tipo, uma pneumonia devido a alterações de imagem da radiografia. Para eu avaliar na radiografia a presença de cardiomegalia, eu vou pegar esse segmento A, que é a ponta do átrio direito do coração até o meio do tórax, e o segmento B, que é a sinueta mais à esquerda do coração até o meio do bordo, no meio da coluna do paciente, né, do tórax. E vou somar. Então, esse A mais B dividido por C, se for maior do que meio, quer dizer que é um paciente que tem cardiomegalia, o coração está crescido. Então, esse exame aqui está justamente mostrando, né, o A mais B, e quando você coloca, faz essa soma, a gente vai perceber que o coração está passando da metade do diâmetro do tórax, né, mostrando uma cardiomegalia. Outra alteração que você consegue ver nessa radiografia é a cefalização da trama vascular. Então, a gente percebe nessa parte mais do ápice do coração, no pulmão, que os vasos sanguíneos eles estão mais dilatados, né? Mostrando justamente uma redistribuição sanguínea, né? Mostrando uma congestão pulmonar. Um exame também interessante é o peptídeo natriurético. Quando disponível, você pode estar usando dosar esse peptídeo no sangue, né? Nos pacientes que têm sintomas sugestivos de insuficiência cardíaca. Ele é interessante que quando ele dá negativo, menor do que 35, ele praticamente exclui a presença de insuficiência cardíaca. Ele dando positivo, existe tomar cuidado que existem outras causas que também positiva, como fibrilação atrial, uma doença renal crônica avançada e a idade avançada também. Então, pequenas elevações do peptídeo pode ser apenas decorrente da idade avançada, mas grandes elevações, acima de 300 principalmente, aí já é bem mais sugestivo de insuficiência cardíaca. O ecocardiograma é um exame muito importante na insuficiência cardíaca, porque ele vai conseguir fazer a avaliação estrutural, como a avaliação também da função do coração. Então, na avaliação estrutural, ele vai conseguir medir o volume das câmaras cardíacas e tentar perceber se tem alguma câmara dilatada, né, está aumentado. Vai conseguir medir também a espessura das paredes, não saber se tem alguma hipertrofia dessa musculatura do miocárdio. E algumas estruturas valvares também, se tem alguma válvula incompetente, né, levando ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca. E vai conseguir avaliar a função através da medida da pressão sistólica e diastólica. A função sistólica ele vai ver através da fração de ejeção, e a diastólica é a estimativa da pressão intracavitária e redução da complacência do relaxamento do ventrículo, né, mostrando algumas evidências de disfunção diastólica. O ecocardiograma,
Não deve ser um exame que deve ser feito assim periodicamente para todo paciente com insuficiência cardíaca. Então, existem algumas indicações para você pedir o ecocardiograma. Na suspeita clínica da insuficiência cardíaca, naquele paciente que tem o raio-x de tórax e tem o eletrocardiograma com alterações compatíveis. Aí você vai pedir o ecocardiograma porque é um exame importante para nos mostrar, ajudar a determinar a etiologia e também tentar classificar melhor que tipo de insuficiência cardíaca a gente está lidando. Se eu tenho uma suspeita clínica de insuficiência cardíaca, onde o raio-x de tórax e o eletrocardiograma são normais, mas eu já investiguei outras causas, não consegui determinar o diagnóstico, né? Então eu vou pedir o ecocardiograma para essa pessoa. E aquele paciente que já tem o diagnóstico de insuficiência cardíaca, já fez o eletrocardiograma, já fez o ecocardiograma, já está em acompanhamento e que por algum motivo ele teve piora, né? Piora dos sintomas da sua classe funcional. Então, pode ser que ele tenha acometido um outro problema, né? Um novo infarto ou começou uma arritmia. E o ecocardiograma vai nos ajudar a avaliar melhor esse paciente. Achei bem interessante essa proposta aqui da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, que a gente consegue replicar bastante aqui no nosso serviço. Então, na suspeita clínica, né, através de sinais e sintomas, os dois primeiros exames que a gente vai fazer no nosso paciente seria o eletrocardiograma e a radiografia de tórax. E aí você vai avaliar, dando pela sintomatologia, pelo eletrocardiograma e pela radiografia de tórax, você mantém ainda uma suspeição intermediária ou alta, você vai já indicar o ecocardiograma para classificar melhor esse paciente. Se não, se ainda ficar uma suspeita baixa, eu posso lançar a mão do peptídeo natriurético. Aí, esse dano negativo, eu vou pesquisar outras patologias. Agora, se o peptídeo estiver alto, acima de 125, ele coloca aqui acima de 300, então já vou, mesmo o raio-x não sendo tão específico, não mostrando assim alterações importantes, mesmo o eletro também não mostrando alterações importantes, mas com a clínica, com peptídeo natriurético positivo, eu já poderia estar pedindo um ecocardiograma para esse paciente. A Sociedade Europeia de Cardiologia, no último guideline, né, 2021, ele não considera o diagnóstico de insuficiência cardíaca apenas pela clínica do paciente. Então, para ele, ele vai ter que ter, além dos sinais e sintomas, ele tem que ter uma evidência objetiva de disfunção cardíaca. E aí, para isso, ele precisa sempre de um ecocardiograma, né, para conseguir fechar o diagnóstico. Então, é um paciente que ele vai fazer ali, vai ter a suspeição clínica, fazer a radiografia, fazer o eletrocardiograma e solicitar o peptídeo natriurético, né? Se todos eles for positivo, etc., aí ele vai confirmar a doença através do ecocardiograma. E o ecocardiograma é interessante que vai conseguir nos dar os fenótipos, né, da doença, da insuficiência cardíaca, através da fração de ejeção. Então, quando a fração de ejeção desse paciente é menor do que 40, eu vou estar diante de um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Se é acima de 50, a fração de ejeção desse paciente é um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Se eu tiver nesse meio termo, entre 41 e 49, eu vou dizer que é um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida. Esse geralmente se comporta mais parecido com a insuficiência cardíaca de fração de ejeção já reduzida. E a fisiopatologia muda um pouquinho de uma para outra, né? E aqui tem mais ou menos uma peça anatômica de como seria o coração de um paciente com fração de ejeção reduzida. Então, você está vendo que é uma parede de miocárdio fina e com a câmara bastante larga. Então, ele não consegue contrair o suficiente para jogar esse sangue que está no ventrículo, ele não consegue jogar para frente, né? Porque tem um volume muito grande com paredes finas, que não consegue contrair de forma efetiva. E já no fenótipo do paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, é o contrário, né? A cavidade ela está muito pequena, o músculo ele está hipertrofiado e ele não consegue relaxar, ele vai ter uma disfunção diastólica e aí a quantidade de sangue que entra dentro da cavidade acaba sendo pequeno, né? Reduzindo assim então o seu débito cardíaco também.
Então, aqui são algumas referências que eu utilizei para essa aula. E sobre a parte de tratamento, a gente vai começar a falar na aula seguinte. Até mais.